Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Bergman, professor de matemática. Estamos aqui numa prova a mais dos concursos, iniciativa do governo do estado do Maranhão. Apostila no QR Code aqui no link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai falar de mais uma aula de geometria plana, né? Especificamente um pouco de trigonometria básica, aquela trigonometria no triângulo retângulo, que é a que mais cai nos concursos, né? O que é um seno de um ângulo, o que é um cosseno, o que é uma tangente, como eu aplico isso em resolução de problemas, beleza? Vamos recordar um pouquinho da teoria e fazer alguns exercícios. Muito bem, galera. Antes de falar das razões trigonométricas propriamente dito, a gente tem que lembrar o triângulo retângulo, né? Que é aquele ângulo que possui um ângulo de 90 graus, um ângulo reto, né? Então, o que acontece? Esse triângulo retângulo, que é lá o triângulo do Teorema de Pitágoras, não é isso? Esses lados, eles têm nomes específicos, né? Esses lados aqui que formam o ângulo reto, como o lado AB e o lado AC, eles são chamados de catetos, não é isso? Esse aqui é um cateto, assim como o lado AC também é um cateto, beleza? São os lados que formam o ângulo reto, tá? E o maior lado do triângulo retângulo é a nossa hipotenusa, certo? Então são os lados do triângulo retângulo. Por que é importante que a gente saiba desses lados? Porque as razões trigonométricas que nós vamos estudar, elas são divisões que se faz entre esses lados aqui. Cada divisão recebe um nome. Agora, turma, além disso, a gente precisa fixar um ângulo aqui de referência, porque nós temos o ângulo reto e você tem outros dois ângulos agudos, ângulos menores do que 90 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, vou chamar desse ângulo alfa aqui, ó. Bom, se eu fixo esse alfa aqui, aí esses catetos ganham uma espécie de sobrenome. Esse cateto AB, ele é cateto oposto a alfa, porque está do lado oposto ao ângulo alfa, certo? E esse outro lado, que está ao lado do ângulo que eu fixei, é chamado de cateto adjacente, certo? Então, quando eu falo de cateto oposto ou cateto adjacente, ele é em relação a um ângulo fixo, né? E o ângulo interno vai ser importante aqui para a gente estabelecer as razões trigonométricas, tá? Se, por exemplo, minha referência fosse esse ângulo beta, bem aqui, ó, aí o que acontece? Esse ângulo que é cateto adjacente a alfa, ele é oposto a beta, tá? E esse que é oposto a alfa seria adjacente em relação ao ângulo beta, tá? Beleza, turma, tudo bem? Então, definidos os lados de um triângulo retângulo, o que então, professor, nós chamamos de razões trigonométricas? A palavra razão é divisão, né? Razão é divisão, razão é quociente. O que acontece com o triângulo retângulo, turma? Veja bem, o que acontece é o seguinte, se você fixar um ângulo aqui, por exemplo, vamos supor que esse ângulo seja um ângulo de 37 graus, um ângulo agudo do triângulo retângulo. Se você fizer uma divisão do cateto oposto, por exemplo, pelo cateto adjacente, esse valor, se esse ângulo aqui não se alterar, ele vai ser sempre o mesmo valor, independente do tamanho dos lados. Então, qualquer divisão que você faça aqui desses lados do triângulo para um mesmo ângulo, ele vai ser sempre o mesmo, ele vai ser fixo, ele vai ser constante. Não importa o tamanho dos lados. Por isso que foi possível se montar uma tabela de razões trigonométricas. Se você olhar no seu livro, você vai encontrar os ângulos de 1 até 89 graus, e você vai encontrar 3 colunas, valores de seno, cosseno e tangente de cada ângulo. E o que representam aqueles valores? São simplesmente as divisões desses lados aqui. Então, se esse ângulo aqui for de 13, por exemplo, se você dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente, se você dividir o cateto oposto pela hipotenusa, ou se você dividir o cateto adjacente pela hipotenusa, esse valor vai ser constante, não importa o tamanho do lado. Ele só vai se alterar se você alterar um ângulo. Então, para qualquer ângulo de 1 até 89,
e quando se estuda a trigonometria de maneira mais ampla, vai ser de 1 até 360, ele vai ter um valor de fixo da divisão do cateto oposto pela hipotenusa, do cateto adjacente pela hipotenusa e o cateto oposto pela hipotenusa. São essas divisões, são esses resultados que nós chamamos de seno, cosseno e tangente. Essas são as razões trigonométricas. Beleza? Então, o que acontece aqui, turma? Então, o que é o seno? Se eu fixar aqui um ângulo alfa, né? Nós temos aqui esse cateto, o cateto oposto a alfa. Esse aqui é o cateto adjacente a alfa. E esse carinha aqui é a minha hipotenusa, né? Então, o que seria o seno? Ah, professor, você já falou que são as divisões dos lados, né? Muito bem. Quando você divide o valor do cateto oposto pela hipotenusa, você tem o valor do seno do ângulo. Tá? Então, o que é o seno? É a divisão do cateto oposto pela hipotenusa desse ângulo alfa. O que é o cosseno? É a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. Certo? E o que é a tangente de um ângulo alfa qualquer? É a divisão dos catetos. No caso, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, esses elementos, essas divisões, esses valores que aparecem naquela tabela, são as nossas razões trigonométricas. Professor, eu vi essa tabela, o senhor falou aí, eu fui logo ver no meu livro, e ali tem muitos números, eu sou obrigado a memorizar todos aqueles valores de seno, cosseno e tangente, todos aqueles ângulos? Não, turma, não. Agora, existem alguns que até os valores não estão como está nessa tabela lá que você verificou, está diferente, que são chamados ângulos notáveis, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses ângulos são especiais, esses você vai ter que saber o valor de seno, cosseno e tangente, porque a questão não é obrigada a lhe fornecer. Porque se você for fazer uma demonstração, é possível você extrair esses valores de um triângulo equilátero, de um quadrado. Então, esses ângulos são conhecidos como os ângulos notáveis. Esses sim, você tem que ir para a sua provinha, sabendo, memorizando o valor do seno, cosseno e tangente desses três ângulos. Beleza, galera? Mas aqui eu vou mostrar uma tabelinha, até um macete, né? Para que você possa, na sua prova, aparecer, eu construo essa tabelinha para você consultar. Então, por exemplo, aqui 30, 45 e 60, seno, cosseno e tangente, eu coloquei aqui umas barrinhas de fração. Olha, comece colocando 2 aqui embaixo de todos. 2, 2, 2. Aqui também, 2, 2 e 2. Certo? Aí, turma, você vem fazer o seguinte, você vem botando os numeradores na ordem 1, 2, 3 e aqui no sentido contrário, 3, 2, 1. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Turma, agora você vai botar raiz quadrada no 3 e no 2. Onde tiver 3 e 2, você coloca raiz. Então, aqui, ó. Você coloca raiz e aqui você coloca raiz. Ó. Então, veja que você já tem o valor do seno e do cosseno de 30, 45 e 60. Professor, e a tangente? A tangente basta tu dividir o seno pelo cosseno. Se você fizer essa divisão, você vai encontrar que o seno de 30 vai dar raiz de 3 sobre 3. Você vai encontrar que a tangente vai dar 1 e o que o seno vai dar a raiz de 3. Aí você tem a tabela completa dos ângulos notáveis. Beleza, turminha? Então isso aí é um apanhado geral. Agora vamos ver como é que eu utilizo isso na resolução de um problema de concurso. Vem comigo para as questões. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu um ângulo visual alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B.
de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P na praia. No entanto, sob o ângulo visual 2α. A figura ilustra a situação. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α igual a 30 graus. E ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido uma distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P será. Olha só, turma, então, o que acontece na questão? Você tem aqui um ponto A, um barco, ele está seguindo essa trajetória. Aí a questão disse que ele observa um ponto C sob um ângulo de visão alfa, né? Depois ele anda, caminha mais 2.000 metros, chega até um ponto B, não é isso? E consegue visualizar agora o ponto P sobre um ângulo de visão 2α, certo? E aí ele prossegue a viagem. Ele quer saber, pessoal, qual é a menor distância desse barco até esse ponto P da praia. Turma, quando se fala de menor distância, é sempre a distância perpendicular. Então, ele vai prosseguir até estar a uma reta perpendicular em relação a P, né? Porque a distância nunca pode ser uma parte inclinada, tem que ser algo perpendicular. Então, ele quer saber essa distância aqui que eu vou chamar de x. Ora, turma, como é que eu posso usar as razões trigonométricas para resolver esse problema? Perceba que esse triângulo formado aqui, ele é um triângulo retângulo. Então, vamos tentar montar nosso raciocínio nesse triângulo aqui. A questão fala que esse ângulo aqui é de 30 graus. E o ângulo alfa é de 30 graus. Então, esse ângulo 2α seria um ângulo de quê? De 60 graus. Professor, mas tudo bem, nesse triângulo que você marcou, você não tem nenhuma medida de nenhum lado. Como é que eu vou calcular esse valor de x, sendo que eu conheço apenas um ângulo? De fato, é um problema. Mas se você perceber com calma, veja bem, turma. Se esse ângulo aqui é de 30 graus, a gente tem que ter um pouco de conhecimento de geometria do triângulo, né? Se esse ângulo aqui é de 30, esse ângulo aqui é suplementar em relação a esse, ele vale 120 graus. E, logicamente, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 180, esse aqui, ó, é 30 graus, ó, formando um triângulo isósceles. Então, se esse triângulo é isósceles, se esse lado AB vale 2.000, esse lado aqui também vale 2.000 metros, ó. Beleza? Aí sim, ó, você tem um lado para você calcular. Pessoal, e é a hipotenusa. Exatamente. E eu quero o cateto oposto. Qual razão relaciona cateto oposto e hipotenusa, pessoal? O seno. Então, seno de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é x, que eu quero saber, sobre a hipotenusa, que é 2.000. Lembra, 60 graus é um ângulo notável, a gente tem que saber o valor do seno dele. No caso aqui, vale raiz de 3 sobre 2. Que vai ser igual a x sobre 2.000. Aí, turminha. Fazendo aqui produto dos meios pelos extremos, eu vou encontrar 2x igual a 2.000 raiz de 3. Não é isso? Se você dividir aqui, ó, esse 2.000 por 2, você conta que a distância vai ser igual a 1.000 raiz de 3. Pronto. Resolvido o problema. Certo? Então, resposta correta da nossa questão, letra B de bola. Valeu? Vamos para a nossa segunda. Um desenhista, projetista, deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros. Um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso, de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C. A ponta do grafite está representada pelo ponto B.
e a cabeça do compasso está representado pelo ponto A, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho, com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo ele se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação. De acordo com os dados, o tipo de material a ser utilizado pelo setor da produção será. Beleza, galera, vem comigo. Ó. Então você percebe que essa configuração do compasso de 10 centímetros, ele forma um triângulo. Ó. E esse triângulo é um triângulo isósceles. Esse valor daqui para cá é o raio da tampa, que eu vou chamar de Rzão. E esse raio que vai determinar qual o tipo de material que ele vai usar. Então, turma, eu preciso descobrir quem é esse carinha aqui. Ó. Ora, como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, porque esses lados valem 10, esse ângulo aqui, ele falou que vale, no caso, 120 graus. Se é um triângulo isósceles, essa alturazinha aqui, ó, ela é bissetriz, então esse ângulo aqui é 60 graus. Ó. Certo? Ela é bissetriz e é mediana no triângulo isósceles. Esse lado aqui é igual a esse. Ó. Então, como é que eu posso usar a razão trigonométrica aqui, turma? Eu vou usar esse triângulo aqui, ó, menorzinho, ó, e vou descobrir esse valor daqui para cá, que eu vou chamar de Rzinho. Certo? Que 2Rzinho vai dar justamente o valor do raio da tampa que eu preciso para descobrir o material. Ora, turma, então que razão trigonométrica eu posso usar aqui? Ó? Eu vou usar o seno, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 60 graus é igual o cateto oposto, que é R, sobre a hipotenusa, que é 10. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 é igual a R sobre 10. Fazendo meio pelos extremos, nós encontramos 2R igual a 10 raiz de 3. Ou seja, o Rzinho vai valer 5 raiz quadrada de 3. Turma, se o Rzinho vale 5 raiz quadrada de 3, o Rzão é 2 vezes o Rzinho, vai valer 10 raiz quadrada de 3. Concordam comigo? A questão pede para você considerar a raiz de 3 igual a 1,7. Se você substituir aqui, ó, 10 multiplicado por 1,7, você vai encontrar um raio igual a 17. Beleza? Aí basta você conferir em qual intervalo esse raio está. E na tabela ele está aí entre 15 e 21, 4. A resposta, então, letra D de dado. Beleza? Turminha, vamos para a nossa última questão, uma questão da UEMA. O Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, no Maranhão, segundo o presidente da Agência Nacional Brasileira, AEB, está preparado para o lançamento de pequenos satélites, com até 200 quilos, para a órbita baixa e média, e cerca de 600 quilômetros de altitude e de foguetes de até 100 toneladas no máximo. Ainda segundo o presidente da AEB, Alcântara é um dos melhores locais do mundo para o lançamento de foguetes por conta da localização. Próximo à linha do Equador, ela faz com que os custos sejam até 30% menores, com uma boa capacidade angular de órbitas. Um foguete foi lançado verticalmente para a órbita e, quando atingiu 8 km de altura, foi avistado por uma pessoa A, em São Luís, sob ângulo de 45 graus. E no mesmo instante, com posição alinhada com a primeira, foi avistada também por outra pessoa B, sobre um ângulo de 30 graus. Analisando a situação apresentada, pode-se afirmar que a distância em quilômetros aproximadas da pessoa A até a pessoa B é D. Ok, turma? Vamos lá. Olha a questão. Você tem uma pessoa A olhando sob o ângulo de 45 graus o foguete, né? Que está a 8 km de altura.
8 km. Ela se afasta uma distância x, né? E uma outra pessoa observa esse mesmo foguete sob um ângulo de 30. Se afastou, o ângulo diminuiu. E ele quer saber qual é a distância entre essas pessoas aqui. Certo? Beleza, galera. Olha, não dá para eu aplicar razão trigonométrica nesse triângulo aqui, ó. Por quê? Porque ele não é um triângulo retângulo. Eu posso aplicar razão trigonométrica no triângulo inteiro, porque isso aqui é a altura. Mas para isso eu preciso desse valor bem aqui, ó, que eu vou chamar de y. Certo? Ora, turminha, o que acontece? Esse y aqui, ó, como aqui é 45 também, é um triângulo isósceles, então esse lado aqui é igual a esse. Então esse cara aqui mede 8 km também, ó. Porque esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Beleza? Então agora sim eu posso aplicar razão trigonométrica no triângulo todo. Eu posso usar tangente, né? Então se eu fizer aqui tangente de 30 graus, vai ser igual ao cateto oposto, que é 8, sobre a hipotenusa, aliás, o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é x mais 8. Certo? Sabemos que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é igual a 8 sobre x mais 8. Certo? Turma, a questão pede para a gente considerar a raiz de 3 1,7. Então, se eu fizer isso, né, vai ficar 1,7 vezes x dá 1,7x. Se você multiplicar 8 por 1,7, você vai encontrar 13,6. Igual a 24. Certo? Esse 13,6 passa subtraindo, você vai ter 1,7x igual a 10,4. Então você vai ter x igual a 10,4 dividido por 1,7, turma. Esse valor aqui vai dar aproximadamente 6. Ele quer um valor aproximado, certo? Então, qual é a nossa resposta da questão? 5,87 é o mais próximo desse resultado. Beleza, galera? Então, siga a plataforma Gonçalves Dias, tá, galera? E no YouTube, estamos no Instagram. Beleza? Até mais!